Então, oficialmente, boa noite a todos, boa noite à minha convidada, tá? Todos são muito bem-vindos, obrigada desde já pela participação de todos vocês. E eu quero apresentar a minha nossa, né, convidada de hoje, que é a Beatriz Porto, que tem assim, uma formação muito bacana. Ela é consteladora familiar, ela é psicóloga clínica, né? Ela trabalha com adolescentes e adultos, ela é hipnoterapeuta, é especialista em medicina comportamental pela Unifesp, ela é master trainer em psicologia positiva e também é mestre em Reiki. Olha que bacana. E ela ministra cursos há 15 anos. Então, formação, né, não falta. Tem um super currículo, muito bacana. E ela também é escritora. Ela não colocou aqui, mas eu lembrei disso. Ela tem material publicado de constelação familiar. Está aí seu livro, Bia? Está aqui o livro. Mostra aí. Ó, constelação familiar, fica ao contrário, né? Sistêmica. Constelação familiar sistêmica, cases e abordagem no atendimento. O meu capítulo é de relacionamento, aqui, ó. A constelação aplicada à área afetiva. Daí é aqui, ó. Tá vendo? Que bacana. É muito bonito, né? Então, são 22, né? 22 consteladores, cada um com um tema. O meu foi exatamente de relação afetiva, foi uma constelação que eu fiz online. Então, o resultado que teve está no livro. Então, a resposta que teve toda e de sucesso, né? É muito gostoso. Né? Então, esse foi o primeiro arranjo, né? É pela Líder, editora, né? Então, Sim, tem vários. Então, são muitos cases, né? Todos com resultados, né? Bons e que tiveram satisfatórios. E é uma experiência, né? Experiência de vida. Quando você fala todo esse estudo de currículo que a gente faz, você também é mega. A gente não para de estudar, não é, Zil? Acho que estudo, conhecimento é para uma vida toda. E o importante é a gente aplicar o conhecimento. Então, antes de tudo isso, nós somos eu digo assim, eu sou uma eterna aprendiz, aprendendo. Essa é a postura, né? Que a gente precisa. Porque não tem como. Nós precisamos, e essa é a evolução, essa é a nossa busca, né? A pessoa fala assim, nossa, mas o que tem a ver, talvez, o reiki, né, com a Beatriz? Antes de ser psicóloga, eu fui por 10 anos terapeuta holística, terapeuta integrativo, com reiki, florais, massagem oriental, os florais de bar, moxa bustão, eu trabalhei nessa área, né, que bacana. A psicologia eu fui fazer com 45 anos. Saí da faculdade com 50, faz 15 anos que eu sou psicóloga. E aí eu associo, né? Então, foi integrando tudo, né? Muito bacana mesmo. Muito legal. É uma delícia, não pode parar. Fala pra gente de onde você está falando, eu acho que é interessante. Né? A gente se conhece, mas as pessoas não sabem, né? Eu estou em São José dos Campos, eu sou joseense, eu nasci aqui nesta cidade, São José dos Campos, estado de São Paulo, é bem próximo da cidade de São Paulo, né, de Campinas, eu estou bem no Vale do Paraíba. Então, eu nasci aqui, eu sou joseense, nasci em zona rural, tem todo um histórico aqui da minha família, todos estamos aqui, somos em 8 irmãos, né? 7 estão vivos, só o primeiro. Minha mãe tem 102 anos, vai fazer 103. Então, minha filha, nós temos história nessa cidade, né? Nós temos história. Sou casada, tenho 3 filhos, tenho um netinho, o Cauê. Então, é uma vida, né? Sim. É bem bom, né? Então, a Bia está lá em São Paulo e eu estou aqui no Espírito Santo. Quem não me conhece, eu sou a Zilma, eu sou consteladora familiar, também trabalho com renascimento. E eu conheci a Bia no curso de formação que eu fui fazer em Maceió,
ela estava voltando para formação para trainer, né? E meu marido, Vanildo, já tinha falado dela, já tinha feito uma formação com ela, já conhecia, e lá a gente acabou se conhecendo, e desde então a gente tem sempre se comunicado, né? Trocado informações, tem sido muito bacana. Foi de onde nasceu essa ideia de a gente estar fazendo essa live, porque ela, além de consteladora, também psicóloga, então ela vai estar trazendo uma contribuição, acredito, muito bacana para a gente hoje, ok? E hoje, o nosso tema é a criança e o amor cego, como vocês já sabem, né? E o objetivo dessa live, quando eu pensei nessa live, foi da gente trazer mais informações, trazer um pouco mais de compreensão para esse conceito da criança, como é que ela se vincula, do amor cego ou amor infantil, e ver como que ele é importante para as constelações familiares e para a vida da gente, para as relações de um modo geral, ok? E quando eu pensei nesse tema, eu vi que ele era muito bacana, muito importante, porque muitos pais me procuram para fazer uma constelação de criança. Ah, o meu filho, ele tem uma dificuldade, por exemplo, de comportamento, ou de aprendizagem, ou uma dificuldade, algum sintoma, alguma doença, uma criança às vezes muito irritada, uma criança que tem dificuldade de dormir, ou uma criança que tem alergias, que tem diversos sintomas, alguma doença que já vem recorrente, que já buscou tratamento e que não consegue ter uma melhora, então eles buscam a constelação. E aí, criança não pode constelar. Eu, pelo menos, não constelo uma criança, porque, primeiro, ela não vai saber passar as informações que a gente pergunta, quando você pergunta sobre os pais, sobre as exclusões que podem ter havido no sistema, né? Sobre a história familiar, essa criança, na verdade, ela não vai conhecer, vai saber muito pouco. E outro ponto é que, após a constelação, existe toda uma tomada de postura, né? Onde a pessoa que constelou, ela precisa trazer o que ela viu, aquelas mudanças, aqueles insights, né, para a sua vida, do dia a dia. Então, não é constelou e acabou. Você é o ator principal, você tem que assumir o papel após a constelação, né? E com a criança isso fica muito difícil. Mas os pais podem constelar a criança, né? Eles vêm constelar. Quando é criança de menor, eles querem fazer uma constelação, se a criança fica em casa, não precisa vir, e o pai e a mãe, ou o pai ou a mãe, vem e constela a criança, né? Faz a constelação. E a gente vai ver que, geralmente, essas dificuldades que eles trazem, né, sintomas, doenças, alguns problemas comportamentais, de aprendizagem e outros, tem a ver com desequilíbrios que ocorrem nas relações familiares. Então, esses desequilíbrios, eles podem ser do casal, podem ser da família, do papai ou da família da mamãe, né? E a gente vai perceber, então, que muitas vezes a criança ela já está emaranhada, né? Ela já começa a ficar emaranhada com dificuldades existentes no sistema familiar, ok? E aí a gente volta um pouquinho, quando a gente fala isso, a gente precisa voltar um pouquinho no criador das constelações, que foi o Bert Hellinger, né? A gente tem que fazer essa volta, que a última live a gente falou sobre pertencimento, equilíbrio e hierarquia, que são as três leis, né, que ordenam o sistema familiar, são as três leis que buscam onde a gente busca entender, a partir delas, né, as desordens existentes. E a gente viu também, quem quiser saber um pouco mais, a gente não vai entrar nisso, mas na live passada, ela está no nosso canal do YouTube, você pode estar entrando lá, se inscrevendo, assistindo as lives anteriores, e nessas lives a gente viu, né, quando a gente discutiu sobre essas três leis, que essas três leis elas atuam independente da gente querer, independente do meu querer. Elas estão agindo, tá?
eu queira ou não, elas estão ali e estão acontecendo. É como se fosse o exemplo que eu dei, a lei da gravidade, né? Vai estar tudo funcionando de acordo com a lei, eu não estou vendo, eu não preciso ver necessariamente. Então, essas três leis, elas ordenam o sistema familiar, e a gente sabe que quando a gente exclui alguém, né, rejeita ou esquece, vai haver uma compensação. A gente já falou isso, a gente precisa retomar para esse conteúdo. E o que, que vai acontecer? A criança, ela vai se conectar inconscientemente com o excluído. Isso que ocorre. A criança, gente, eu gosto de lembrar sempre para quem tem filhos, né? Ela é um termômetro do que está acontecendo no sistema familiar. É só você observar uma criança, tá? Como que ela está, como ela está manifestando. E a gente precisa lembrar que eu gosto de comparar a criança como se fosse uma esponja. Ela absorve tudo com muita facilidade. E a gente vai entender através desse conceito do amor certo por que essa absorção, por que dessa vinculação, como que ela ocorre. Ok? E aí, então, eu vou passar agora, eu fiz essa introdução, vou passar a palavra para a Bia, para ela falar um pouquinho do amor cego, desse amor infantil, como é que ele ocorre, como é que ocorre essa vinculação, Bia. Então, quando você estava falando, a gente vai lembrando, né, dos casos que a gente atende, né, que os pais trazem toda. Antes, deixa eu falar que a Adriana, essa que está aqui, que entrou, Cavete Integrativa, ela é daqui de Jacareí, pertinho de São José dos Campos, ela fez curso de reiki comigo, e ela trabalha com os animais, com a acupuntura, com o reiki, um trabalho lindo, 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 muito lindo. Ela faz um trabalho. Bacana, bem-vinda, Adriana. Então, ela é aqui. Então, mas isso, as crianças, como diz, é por amor que elas vinculam. Mas fala que é um amor cego. Por que é cego? Porque é inconsciente, é oculto. É oculto, ela não sabe o que é aquilo, o porquê é aquilo. Só tem a manifestação e a sensação. E o que acontece? E às vezes não está nos pais. É de alguém do sistema. A criança muitas vezes não é daquele, não é do pai e da mãe, é antes, é muito antes. Então tem aquela, eu vou ler até uma passagem do Bert Hellinger para a gente contextualizar tudo isso, né? Que é só, até foi aquilo que eu te passei, eu acho legal a gente colocar, porque eu acho que dá uma resumida muito boa e que fala das ordens dessa coisa das ordens do amor, quando elas não estão no equilíbrio, algo vai acontecer nesse sistema que alguém vai manifestar. No caso, como nós estamos falando das crianças, são as crianças, os filhos, os pequenos. Mas o que eu mais recebo no consultório são adultos com a sua criança ferida, com a sua criança com amor interrompido. E que ela vem, às vezes, pedindo pelo filho. E eu, ouvindo, eu falo, e ela vai contando, eu falo assim, vamos fazer a sua constelação? Vai chegar lá nela, que aí o que tem a ver? São os avós daquela criança, a relação. E ela fazendo, ela reajusta o sistema, e o filho passa a não ter mais aquele sentido. Isso já aconteceu muito. Então, eu até comentei com você, né? Então, quando o Bert Hellinger ele fala assim que muitas crianças ousam assumir para si algo dos pais para ajudá-los. Todo no movimento fala assim, os pais precisam amar os filhos, mas os filhos têm uma necessidade muito grande de amar os pais. Eles têm necessidade de ser amados, mas eles têm essa necessidade de amar também. Então, tem algo, às vezes, que interrompe esse fluxo desse amor, e algo acontece e que gera algo que, como a gente fala nos emaranhamentos, algo dá eu falo assim, dá um nó naquela situação e a pessoa não sabe como fazer, né? Então, e isso vem todo num sistema. Então, ele continua dizendo, ao fazer isso com uma criança, por querer ajudar os pais, né? Ela se doa, ela quer assumir para que aquele pai não sofra, para que aquela mãe... Ele quer dividir, porque ele quer dividir. Né? Nesse movimento oculto, nesse movimento que é certo mesmo, que você não vê. E numa constelação isso vem à tona, vem à realidade. Nós somos 5% conscientes e 95% inconscientes de tudo que nos acontece.
Então, tudo isso está em algo, num sistema, vamos dizer, escondidinho, ocultinho. Então, ao fazer isso, as crianças violam uma das leis da ordem do amor, né? E a criança diz ao pai ou à mãe, sob a influência dessa consciência, às vezes frases inconscientes. Quando fala frase inconsciente, é a manifestação que ela faz. É como se ela falasse: pai, mãe, eu assumo por você isso, divide comigo. Eu espio essa sua dor, né? Eu também posso até morrer com você, porque às vezes tem doenças que a criança tem e você não se acha origem, não se acha em nada. Vai fazer uma constelação, está lá em algo que os pais trouxeram, que sofreram, e que ele está, por amor, dividindo com os pais. Então, Bert Hellinger coloca muito isso, e isso tem a ver com esse amor cego. A criança fica doente, como você falou de aprendizagem, ela está querendo mostrar algo. Então, antes de achar que o filho está doente, olhe para si, olhe para você e veja como foi a sua história. Faça essa busca. Veja como foi sua infância, como foi sua aprendizagem, como foi para você ir para a escola, o que aconteceu lá naquela escola. Porque dentro desse movimento inconsciente, a criança capta aquilo que está em desarmonia e ela vai manifestar de alguma forma. Ela vai manifestar numa dor, num choro, né, numa dificuldade de relacionamento. Tem tanta coisa que acontece. Então, tudo isso é uma forma de voltar no equilíbrio do sistema. Né? E vem vícios, vem tanta coisa, não é, Silvia? Quando essa ordem do amor, ela se é pertencimento, hierarquia e ordem, né? O equilíbrio entre dar e receber. Os filhos querem entrar no equilíbrio com os pais, eles ganharam a vida, ganharam tudo. Então, dentro dessa inconsciência, minha mãe vai sofrer, então eu vou dividir. Aí, até que você vai descobrir isso, não? É muito lindo, né? Eu acho muito lindo. A Adriana, ela está falando que na constelação veterinária, o animal faz esse movimento também da criança, assumindo as dores dos tutores. Olha que bacana, né? Então, para quem não sabe, não conhece, né? Existem hoje já as constelações para os animais. Eu nunca presenciei, mas me disseram que é assim, lindíssimo, é muito bacana mesmo, né? E aí, Bia, complementando isso que você falou das crianças, a gente sabe que as crianças elas estão ligadas a seus pais por um amor muito profundo mesmo. E a dinâmica que gera, né, a dinâmica que ocorre amar quer dizer tornar-me como você. Na cabecinha dela, nesse amor infantil, ela acha que ela é adulta e que ela dá conta, né, de assumir aquela dificuldade que os pais estão passando. Se a mãe, por exemplo, está passando uma dificuldade muito grande, que tem gerado medo, está num processo de separação, ou está num processo difícil de relacionamento com o pai dessa criança, e ela vê que a mãe está emocionalmente muito afetada, ela fala, eu sigo você. E aí ela começa a apresentar algum tipo de sintoma, né? Febres que a gente não sabe de onde vem, como é que surgem, né? E ela fala, antes eu do que você. Então, são dinâmicas que na cabecinha dela, Bert Hellinger estudou isso e viu como é que funciona a proporção desse amor. Ele é tão grande, tão forte, muito mais... a gente pensa assim, a criança quer ser amada, sim, ela quer ser amada. Mas muito maior é o desejo dela de amar. Então, ela pode... Ela dá o amor. É isso mesmo. Deixa eu voltar isso que a Adriana falou dos animais. Eu fiz a constelação hoje, olha que coisa, uma coincidência, não tem, mas tudo bem. Fiz uma constelação hoje de uma pessoa e que o cachorrinho dela estava tratando também o cachorrinho, porque ela veio, mas o cachorrinho está doente e só chorando e aquela coisa toda. E aí, na hora que a gente fez a constelação dela, o sofrimento dela, o que está acontecendo no ambiente da casa dela, o cachorrinho está manifestando porque ela não tem filhos.
O animal entra também, o animal entra. Os animaizinhos, eles entram nesse campo, é energia. Né? Então, foi justo hoje. A hora que ela terminou a constelação, nossa, que alívio que foi, sabe? E quando você diz de criança, não constelar, porque a criança, depois de uma constelação, tem ações que a pessoa precisa fazer. Porque muitas vezes as pessoas falam, vou lá fazer uma constelação, vai resolver minha vida, meus problemas acabaram. Não. Quando se termina uma constelação, você tem ações que você precisa realizar. Né? O sistema vai, mas se eu não fizer um movimento, vai continuar. Vai continuar da mesma forma. Então, eu falo, os pais, é muito importante os pais terem essa consciência. Né? Não querer... Sabe por que eu nunca atendi criança em psicologia? Porque eu conversava com os pais e falava, quem precisa são vocês. Eles que os pais que precisavam se entender. E não levar o filho. O filho faz um vínculo, a criança com a gente, e sempre tem que atender, daí é familiar. Se atende a criança, atende o pai, atende a mãe. Mas os pais precisam ter essa consciência. É a mesma coisa na constelação. Olhe para o filho, ele está com um problema, tudo bem, tem coisa. A doença existe. Mas muitos toda pais doença é psicossomática. Toda doença é psicossomática. Não tem uma. Até vírus, porque que uns pegam e outros não, psicossomático. Também tem. Né? A pessoa vai num restaurante e come a mesma coisa. Um passar mal, outro não. Por quê? Quais são as emoções que estão ingeridas? Então, a psicologia associa muito. A constelação é uma psicologia aprofundada. Né? É uma entrar no inconsciente fantástico. A gente vê que a criança, quando ela está emaranhada, né, quando ela está embolada ali já no sistema, ela abre mão do próprio destino e ela começa a se sacrificar por aqueles do grupo familiar que podem estar sendo esquecidos. E isso, assim, eu acho uma coisa incrível, né? Por esse amor cego, ela acha que ela pode fazer algo, ela acha que ela pode resgatar aquela pessoa, que ela pode trazer a cura, ela acha que ela pode, se a pessoa ficou lá esquecida, ela pode estar trazendo ela, né, à tona. Então, ela tem no inconsciente dela, ela acredita que ela tem esse poder. Então, é por isso que a gente, às vezes, vê casos que são, assim, inacreditáveis, difíceis, né? Eu vi uma constelação de uma moça de 16 anos com anorexia. E a constelação dela levou para o pai que ela tinha perdido com 3 anos de idade. E aí, quando ela viu isso, ela falou, gente, mas eu era tão pequenininha, como que pode isso ter acontecido? Como que eu vinculei? Às vezes, a criança ela se vincula na fase intrauterina, ela está lá na barriga da mamãe, ela sente, né? Então, o que ela manifestava com a anorexia? Ela era, prefiro desaparecer em seu lugar, papai. Querido papai, eu prefiro desaparecer. Então, ela estava definhando, ela não comia, e aí já tinha tentado todas as formas de tratamento, já vinha há muitos anos e estava assim, numa situação muito difícil. Então, uma adolescente, né, de 16 anos, tomando por amor ao sistema, por amor àquele pai que ela não conheceu, inconscientemente ela se vincula, né, e começa todo esse processo que é psicossomático, como você falou, de definhamento. Né? Então, é incrível e só a gente assistindo, a gente consegue entender como que se dá esse vínculo, como ele é poderoso, né? E como é um processo completamente inconsciente. Então, a criança pensa que o seu amor ele é todo poderoso, que no caso da adolescente, ela não comendo, que ela pudesse fazer alguma coisa pelo pai, né? Como se o pai pudesse reviver, como se ela conseguisse trazê-lo à vida. E a gente sabe que é uma ideia infantil, uma ideia impossível, né? Mas no inconsciente dela, o inconsciente, né? A gente sabe que Freud descobriu que o inconsciente ele é atemporal, né? O pai já tinha morrido há quantos anos? Mais de 10 anos. E ela acreditando que ela pudesse trazê-lo de volta, né? No inconsciente. Porque está presente, né? Sim. Está presente, está no hoje. Foi um amor que foi algo que ela não viveu, ela não, pode não lembrar conscientemente, mas aquilo tudo foi colocado como uma informação de uma perda, né?
E sim. esse amor que foi interrompido. Ela não pôde E, vivenciar com o pai, né? Tem todo e a gente, algo se instala, né? Instala no ser mesmo. Né? Eu falo que tá no DNA, até, instala. E aquilo vem em algum momento da vida, quando talvez tenha que passar por uma situação que é de algo que ela perde, normalmente adolescente, depois que está com medo, perdeu ou perde um namoro, perde algo, ela vai desenvolver alguma coisa relativa. Ela desenvolveu a anorexia, mas tem outras coisas, tem doenças de pele, tem várias coisas. A pessoa não consegue ter relacionamentos, até porque faltou aquele amor do pai. sim. Sabe, cada caso é um caso, né? Todos eles precisam ser É, olhados. ela acha, a criança, que se ela amar muito aquela pessoa que foi esquecida, que foi aquele vô que foi um beberrão, que ficou lá para trás, que ninguém fala dele, aquele tio que entrou em falência, fez alguma falcatrua e foi excluído, tudo isso vai ficando para trás. E aí você falou uma coisa interessante da questão do DNA. A gente sabe, primeiro, que nós estamos todos conectados e a gente Uhum. sabe, assim como a gente tem uma história, um DNA, né? Um histórico, um DNA material, a gente tem também um DNA emocional. Então, Sim. isso tudo está ali presente no nosso campo sistêmico, está ali no nosso campo morfogenético, tudo armazenado, como se fosse uma gavetinha, está tudo ali guardado. E aí, o que acontece? Ela vai acessar em algum momento por ter um amor muito grande, um amor cego, ela vai ver ali naquele sistema e ela faz isso no sentido de equilibrar o sistema. Isso é muito bonito, né? Isso é muito Tá bonito. aí, tá aí a epigenética agora para dizer que nós mudamos, né? Nós mudamos Sim, nossa informação genética, né? Então, eu falo, as coisas não são separadas. Constelação, psicologia, eu digo assim, elas vão trabalhando. Então, quando eu faço um movimento de um reconhecimento de algo, uma compreensão, traz à luz aquilo que estava velado, que estava cego, eu começo a mudar. E eu mudo para as próximas gerações. Então, quando alguém faz, né, uma constelação, que esse filho não vai precisar mais repetir isso. Ele não vai precisar levar com ele, né, essa situação de resolver lá à frente. Então, quanto sim. mais a gente se conhece, mais a gente se cura, mais cura o sistema. Nosso sistema entra numa cura de equilíbrio. Os que Tem estão alguém para perguntando trás alguma coisa? e os que estão por vir, né? Essa é que é a É, vantagem dessa leitura, né? é lindo, Essa é que é a né? vantagem. É lindo. E a Eu amo criança, constelação. A criança, ela acha que se ela se sacrificar o suficiente, ela vai levar a felicidade para o outro, né? Ela pensa, né, esse amor cego, que ela vai conseguir isso. E essa é uma postura mágica, a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Que ela não tem como, às vezes, por apresentar uma doença, ou repetir a mesma doença, ou desenvolver a doença da mãe, e amor à mãe ou amor ao pai, no caso do anorexia, do exemplo que eu dei, né? Então a gente sabe que não é magia. Então eu pergunto para você, Bia, fala um pouquinho para a gente, o que, que significa essa postura mágica, esse amor cego? Então, eu falo assim, a magia está no campo da imaginação, né? Sim, E não só a criança, mas nós também vivemos no mundo, às vezes, da imaginação. E só que, às vezes, nós temos consciência ou não. A criança, ela não tem, vamos dizer assim, um filtro. Tudo entra. Quando você falou da esponja, tudo entra. Ela não consegue separar o que é realidade e o que é imaginação. Tudo é real. Nós sim, também não. Né? Então, se imagina uma criança, e tudo isso é muito instalado até dentro dos estudos, até uns 7 anos de idade, né? Que a criança ainda tem essa, a gente fala a parte do córtex que não registra, né? Isso é real, isso é imaginário, isso existiu, é tudo como ela interpreta o mundo. É como ela absorve aquilo e entra tudo junto. Ela não tem o senso crítico, aquela coisa da análise, né? Isso é do meu pai, isso é da minha mãe. Não, eu estou tudo misturado.
é um campo só. Mãe, filho, o cordão com o umbilical, né? A constelação de hoje era rompendo um cordão umbilical com a mãe, uma pessoa com quase 60 anos, está vinculada à criança ainda, está lá na dependência, naquela coisa. Por quê? Porque a mãe, respondendo já para alguém que o amor excessivo dos pais, o amor excessivo abafa, afoga a criança. Não deixa a criança também respirar. Eu te dou tanto, que a criança fica... Ela fala, como eu vou retribuir tudo isso? Eu não tenho condição de retribuir tudo isso. Né? Então, esse mundo imaginário, né, é um mundo de fantasia, só que é uma fantasia que não tem o certo ou o errado, não tem o bem ou o mal entre tudo. E como que se manifesta? Através das emoções, através do corpo. Como que nós expressamos? Através de uma coisa de pele, através de um choro, através de uma doença, algo. Né? Então, os pais são culpados? Não, ninguém é culpado de nada. Eu protegi, talvez o amor excessivo, como a pessoa está perguntando o que fazer, eu quero proteger meu filho, dou tanto amor, boto ele dentro de uma redoma, nada pode acontecer, e não pode isso, aquilo, nossa, excesso de cuidado. A criança não vai também aprender, e ela não vai conseguir devolver todo esse sacrifício que os pais fizeram. E não tem até pais que dizem, eu deixei da minha vida por você, né? Eu deixei de trabalhar para cuidar de você, e olha o que você faz. Gente, até isso tem. Você sabe se existe essa cobrança. Se existe uma cobrança falada, imagina a velada, né? Aqueles pais que não conseguiram se realizar em alguma coisa, ou o pai, ou a mãe, porque dedicou demais aos filhos, e ele ficou uma cobrança. Mas por que será que ele deu tanto amor excessivo? Será que ele sentiu falta quando ele também não teve, o pai dele, a mãe dele? A gente faz aquilo que a gente às vezes não teve. Se eu não tive o amor que eu queria, eu dou em excesso para meus filhos. Cuidado, precisa ter cuidado. Precisa deixar eles respirarem. Precisa deixar eles errarem, aprenderem, né? Então, completa aí do amor excessivo aí. Então, essa postura, né, a postura mágica do amor cego, a gente, eu acho que ficou assim bem claro, né, que é um amor que ele espera poder, através do próprio sacrifício, curar a pessoa querida, protegê-la, tirá-la da infelicidade. E se a pessoa querida já morreu, a criança acha que pode resgatá-la dos mortos. E aí eu queria dar um exemplo de uma constelação que eu fiz que eu achei muito interessante. Uma menininha de 6 anos, muito inteligente, os pais apavorados que ela começou a falar que queria morrer. Que queria morrer, queria dormir só com eles, porque ela queria morrer, que ela ia morrer, ela sentia que ela ia morrer, que ela precisava ir para o céu. E aquela coisa que começou a assustar muitos pais. Os pais não entendiam, né, o que estava acontecendo, buscaram várias ajudas religiosas e nada estava resolvendo, e eles com medo dessa criança fazer alguma coisa, né, e acontecer alguma coisa realmente. E a gente fez a constelação. Ela tinha um irmãozinho mais velho, que tinha sido abortado, e ela seguia, ela queria seguir esse irmãozinho. Esse irmãozinho não pôde ficar, não pôde pertencer, ela também não se achava no direito de pertencer, ela queria ir junto com ele. E aí, quando a gente fez a inclusão desse irmãozinho, que nem ela, né, por ser uma criança, não tinha necessidade de saber, mas os pais começaram a lembrar mais desse irmãozinho, falar que ela teve irmãozinho antes dela, que ela não era mais velha, né? Foi colocando cada um no seu lugar e ela foi se acalmando, e uma semana depois ela já estava, né, e já vinha mais de ano com essa luta, com essa preocupação, os pais assim apavorados, em pânico, né? Então, a gente vê nesse exemplo claro como que é o amor cego, o irmão seguindo o outro, você não pode ficar, eu também não posso, né? Achando que ela teria que, com isso, segui-lo, eu sigo você, então, né?
Que Tem fica mais um alguma coisa? vazio, né? Fica um vazio. Quando tem uma morte, não importa seja aborto, uma morte prematura, ou algo assim, fica o vazio e aquele espaço, às vezes a pessoa, os pais não querem lembrar muito também, e fala assim, ah, eu não posso lembrar disso, eu não posso lembrar. Só que esta criança, ela precisa ser incluída. E o que acontece também muito, né, Zilma, em constelação, é a pessoa fala assim, eu falo assim, ah, então, tudo bem, quantos filhos você tem, né? Pergunta. Ela falou assim, ah, eu tenho 2. Tudo bem, vai indo, eu deixo por ali. De repente, na constelação acontece algo, eu falo, mas teve alguma coisa? Teve um aborto, pode ser provocado ou não, espontâneo, ou teve alguma interrupção, alguma coisa de uma criança, porque o campo mostra, né? Os bonequinhos, né? Os bonequinhos, principalmente com a constelação individual, os bonequinhos têm os movimentos. Então a pessoa fala, Sim. nossa, mas é que eu não gosto de falar disso, doeu tanto, foi tão sofrido, entende? Aí você traz aquele serzinho, né? Aquela alminha, eu falo, traz aquela alminha de volta, né? E dá um lugar para ele. Ele é o Sim. primeiro. Ele precisa ter nome, ele precisa ter lugar. O lugar dele, esse é o pertencimento. É a lei do pertencimento. E isso aconteceu numa constelação comigo, que era o casal, os dois tinham filhos, os casamentos anteriores, e estava tendo uma criança ficando doente, as crianças não se entendendo, estava tendo. E o homem falou assim: não, eu tenho 2 filhos, ela tinha 3. E de repente entra uma outra criança nessa história. Aí foi que eu perguntei, ele falou assim, não, mas eu tive sim, eu tive mais um filho. E ele, né, morreu, era assim, assim, faleceu, foi doente, foi assim. E eu começo a chorar, foi um negócio. Aí, a hora que inclui essa criança, coloca ela no sistema, as outras crianças, os outros filhos, eles se movimentam e se unem, as crianças dos 2 casamentos. E o mais interessante, como o movimento acontece, tem toda essa informação do campo, essa criança que não estava no sistema e depois entra, eu colocava, fiz todo o pai acolhendo aquela criança, fiz todo aquele movimento, né, das frases, do acolher, do trazer do coração, aquela coisa toda. E eu colocava o bonequinho em pé, o bonequinho pá, caía. Eu falei, tudo bem, então vou pôr você sentadinho, tá tudo bem? Caía. Eu perguntei para ele, mas o que? E eu falei assim, bem, então se você não quer ficar em pé e nem sentado, então tudo bem, você pode ficar deitado, tá tudo bem. Aí que o cliente começou a chorar mais. Ele falou assim, é porque meu filho nunca saiu da. Era uma criança que nasceu doente e nunca tinha saído da cama. E ela tinha um problema no corpo e viveu por bastante tempo. Então, eu falei, então tudo bem, então acolha essa criança. A hora que terminou tudo isso, foi tão lindo, né? E as crianças, os outros filhos entraram em harmonia, o casal, porque estava tendo desavença com o casal. O que precisava? Esse serzinho trazer para a família. Ele era o primeiro. Então, olha a importância, gente. Então, olhar para É. isso, quem está ouvindo a gente, que teve alguma perda, né? Que teve um aborto, alguma coisa. Eu tive aborto espontâneo. Meu Não segundo importa, filho. né? Então, eu Se foi tive espontâneo, 5. não. Eu tenho 5 filhos, porque o meu aborto era de gêmeos. Entende? Então, eu tenho 5. Né? E a gravidez aqui com. Né? Então, a gente Sim. precisa incluir, olhar para isso como algo natural, como algo que é um movimento, né? Movimento da vida. Sim. A Adriana está dizendo ali que a gente precisa incluir no sistema. E é justamente esse amor imenso que a criança tem, né? Ou esse amor, não só a criança, mas a adultos também, né? Que levam Sim. a atitudes, né? Que levam a comportamentos, que levam a sintomas nesse sentido, de favorecer essa inclusão, deixando, né? Que essa máxima, essa lei máxima, ela vigore, que todos têm direito de pertencer, não importa o que houve, né? Todos têm o seu lugar no sistema. Então, é uma lei,
E à medida que a gente exclui, mesmo que a gente às vezes esqueça disso, seja inconsciente, a gente precisa voltar lá e estar buscando isso, incluindo verdadeiramente, com amor, né? Eu queria fazer um parênteses, a Bia fala dos bonequinhos, né? Então, deixa eu mostrar para vocês, quem vem pela primeira vez, né? São os bonequinhos que a gente utiliza da Playmobil, que a gente trabalha com aqui são as crianças, ou menina, esse aqui é o adulto. A gente trabalha com a constelação online, com os bonequinhos que se movimentam, né? Então, a constelação ela funciona da mesma forma, ela faz os mesmos efeitos. Não importa se você está lá em outro país ou se eu estou aqui, né? A gente sabe que ressona e que a gente tem um resultado excelente. Então, com esses bonequinhos. E dentro dessa dinâmica de fusão, né, a importância da gente lembrar que todos têm direito de pertencer, né, a gente vai falar um pouquinho ainda sobre um outro movimento que a gente tem na constelação, que tem a ver com esse amor cego, que é a repetição de padrão. Né? Por que nós repetimos um padrão de comportamento? Né? A gente sabe que devido a desequilíbrio, desordem, emaranhamentos. Então, existe, né, e persiste. Quando a gente sabe que existe esse desequilíbrio e eles, né, atuam ali, e a gente vai ter, então, esse padrão de repetição, que é um processo inconsciente, que às vezes o cliente chega e fala assim, olha, eu estou com muita dificuldade no meu casamento. Estou com muita dificuldade, já estou vendo que eu vou separar. Eu acho que é porque eu tenho um padrão de repetição. Ele já vem com a questão, com o problema, e já vem com a solução, não é, Bia? Isso ocorre muito, né? Às vezes tem a ver, gente, sabe? Mas às vezes não tem. Então, o que é essa repetição de padrão? Né? Essa repetição de padrão é justamente isso. Em função de alguém que foi excluído, em função de algum emaranhamento existente, de alguma desordem, né? De alguém que foi esquecido lá atrás, de alguém que fez alguma coisa que a gente, o sistema, né? As pessoas do sistema não aceitaram, excluíram. E um exemplo que a gente vê muito é a questão daquela... às vezes você busca lá, ele vem com uma questão de dificuldade no relacionamento, ou já está no terceiro casamento, não consegue levar o relacionamento à frente. E aí você faz a constelação, você descobre que ele teve uma tia-avó que ficou solteirona, porque ela não pôde casar, ela até tinha um namorado, gostava muito dele, mas os pais não deixaram ela casar, porque ela era mais nova, e ela teve que ficar cuidando dos pais. E aí ela ficou solteira, ela não pôde ter o casamento. E aí você vem depois, o filho dela, no caso do cliente, né? A mãe dele, depois você vê que ela também se separou, ou ela até se casou, ou não deu certo, não consegue manter um relacionamento. E aí você vê o cliente, você vê os irmãos do cliente, e aí você tem várias histórias que são do sistema dessa dificuldade, né? De pertencer, dessa dificuldade de haver um equilíbrio, né? Às vezes o equilíbrio entre o dar e o receber, né? Também gera esse padrão de repetição. E a gente tem também, no caso dos vícios, esse padrão de repetição muito forte, né? Você pode saber, gente, olha, é incrível. Quando você constela um vício, você busca lá de trás e você vai ter um avô que saiu de casa, largou a família, ou a família mandou ele embora e que tinha sérios problemas de vício. Aí depois desse avô vem o filho, depois vem o neto, e aí vai levando para frente esse padrão. Então, é um processo inconsciente e a gente faz isso por amor, da mesma forma que a gente vem discutindo do amor cego da criança. Né? É a nossa criança interior que se vincula a essa história e busca repetir aquela mesma dificuldade, achando que com isso vai estar permitindo que aquela pessoa que foi excluída possa permanecer. Né? E aí a gente vai ver que com uma constelação a gente olha isso com amor, deixa com você o que é seu, querido vovô, vou ficar apenas com o que é meu, né? E aí você consegue quebrar esse vício.
cobrar cortar, né, essa repetição. Você quer falar, que aquele que foi desprezado, excluído, porque é o que era beberrão, que era o que vício, o que era, né? Tem muita coisa assim que foram presos, pessoas que cometeram delitos, e eles foram desprezados. Esse não faz parte da família. Isso a gente escuta ninguém pode falar deles. muito. Esse não faz parte da família, não fala. O filme Viva a Vida é uma Festa é a pura coisa da exclusão. Assistam esse filme com esse olhar de incluir aquele. Tem um segredo atrás. Tinha um segredo enorme atrás. Esse filme retrata o excluído que precisa ser lembrado. O menininho, ele vai tocar música, é proibida a música, gerações e gerações, mas lá no bisavô, o tataraneto vai trazer aquilo para resgatar. Esse bisavô, tataravô, que estava lá, já no plano lá dos mortos. Mas o que acontece nisso? Fica uma consciência, consciência coletiva, né? E ela fica no coletivo da família. E alguém, por amor ao sistema, por amor, ele vai se colocar para trazer aquele um que foi esquecido para o seio da família. Então, até as pessoas falam, nossa, mas alguém bebia ou alguém teve algum vício? Ah, parece que lá longe, uma bisavô. E ele, nossa, perdeu tudo porque bebia. Essa criança, e não é só criança, o adulto, nós adultos, vamos repetir padrões de pais, de avós, bisavós que tiveram. E aparece em constelação, caso comigo apareceu, de pessoas, assim, o bisavô da pessoa, do tempo que era coisa assim, coronel, aquelas coisas todas, os abortos que fez lá, apareceu tudo isso em constelação, a pessoa não precisa saber a história. Só que quando vai entrando, os antepassados começam a ter esse movimento. Então, esse avô precisava do perdão, ele precisava desse acolhimento, ele precisava desse amor, ele precisava ser tomado com os defeitos, com as virtudes, porque isso que é tomar, né? Não é aceitar como outro é, né? O Bert Hellinger coloca isso para a gente, né? Não é aceitar. Né? O aceitar é você ser benevolente, mas você tomar a pessoa e trazer para você, trazer seu pai, trazer sua mãe, seu avô, sua tia, trazer tudo, aceitando, sem julgamento, sem crítica. É do jeito que você é. Eu agradeço por fazer parte desse sistema. Né? E tudo é imaginação, é dentro de uma visualização. Se você tem algo interrompido na criança, você pode levar a pessoa, porque isso é uma técnica de solução, né, Zilma? Levar a pessoa para aquele momento e ela fazer um movimento diferente do que foi feito. E trazendo e tomando com gratidão. Minha filha, falta 5 minutos para a gente cair. Deixa eu te falar, já está quase, eu acho que menos de 5 minutos, acho que 3 minutos, a gente vai encerrar. Gente, ó, se vocês estão vendo Bia falar, eu falo sempre, constelar é lindo, tá? É lindo demais, tá? Porque, assim, eu gosto de ver quem constela, ou quem já viu, né, explicar a constelação. A gente sabe que é um tipo de terapia que permite você, né, ampliar a sua visão sobre aquela questão que você traz. E aí o meu marido, ele fala uma coisa muito interessante quando ele descreve a constelação. Ele fala assim, que quando está ali na sua frente, né, seja presencial, seja no workshop com pessoas, seja com bonequinhos, né, individual, não importa, que é como se você visse um filme ali na sua frente. Você imagina um filme. Você vai entrando o vovô, vai entrando a vovó, vai entrando aquela criança que foi abortada e que você nunca mais ouviu falar, você não quis falar, ela era dolorido falar, né? Você ficava quieto e ela ficava escondida. Aquela tia, aquele vô que teve tantos problemas no sistema, e eles vão entrando e, cara, você vai fazendo esse resgate de almas. Então, assim, é lindíssimo, é lindo. Só quem constelou sabe que processo bacana que é. E eu tenho certeza, aqui eu tenho algumas pessoas que estão participando, que já constelaram e que sabem como é bacana e como faz bem, e como que isso traz mudança na vida da gente. É uma mudança de almas, né?
Voltando um pouquinho na questão da repetição de padrão, Bert Hellinger ele tem uma frase que eu acho muito bacana, que ele fala o seguinte: tudo que rejeitamos apodera-se de nós. E tudo que nós respeitamos deixa-nos livres. E aí a gente pode pensar de um jeito muito simples, quando a gente lembra, por exemplo, lá dos nossos pais. Lembra lá, você aí agora, pensa, o que você criticava no seu pai e na sua mãe? Às vezes o jeito dele comer, do papai comer, às vezes o jeito da mamãe dar umas broncas e fazer assim com o dedo. Nossa, você tinha uma raiva daquilo, aquilo mexia com você, né? Às vezes o comportamento que você considerava mesquinharia, o vovô era muito seguro, o papai era muito seguro, a mãe. Então tudo isso você olhava e você não tomava isso. Você ama o meu pai e a minha mãe, mas você não tomava. Você rejeitava isso. Então, isso que você critica e rejeita, o que ocorre é voltar. Você assumir aquilo e fazer igualzinho. Olhe para o seu sistema, olhe para os seus pais. Você vai encontrar vários exemplos disso. Aquilo que a gente rejeita, que a gente fala que não quer, aquilo que a gente tem raiva, daí a pouco, passam os anos, você está fazendo igualzinho. Você está repetindo. Então, não adianta você excluir, não adianta você rejeitar. Você tem que tomar, não julgar, que na constelação não existe certo e errado, não existe julgamento. Você acolhe tudo com muito amor. Você olha para o outro e você pensa, ele me deu o que ele tem. Ele não me deu mais, ele não me deu mais amor, ele me deu mais atenção, ou ela não foi tão carinhosa. Ela deu, a mamãe deu, o papai deu, quem quer que seja, o que tinha. A gente tem que lembrar muito disso, sempre disso, né? E aí não rejeitar nada, porque se você acha que é pior, você vai assumir. E isso você vai fazer inconscientemente, em honra a eles, né? Em honra aos seus pais, em honra aos seus avós. Você traz e você carrega, ok? Vamos lembrar disso. E aí a gente fala desse amor, dessa repetição que a gente faz por amor ao sistema, né? Repetindo uma coisa que pela lógica, pelo racional, a gente fala, não, como que eu posso estar no segundo casamento, terceiro casamento, porque todos eles tiveram dificuldade, eu também tenho que ter, né? Então, como é que a gente faz, como é que a gente olha para tudo isso? Para essas dificuldades, para essas exclusões, para esses entes que ficaram esquecidos e que às vezes inconscientemente a gente quer resgatar, trazer, né, como se fosse possível, e aí a gente traz repetindo uma doença que eles tiveram, ou assumindo uma doença do lugar dos pais, ou do lugar de um irmão, né? Ou querendo ir embora. O suicídio também entra aqui, gente, tá? Ou querendo ir embora por amor a alguém que não pôde ficar, tá? Então, os casos de suicídio você pode buscar, que tem outros nas famílias, tá? Então, é uma repetição também de padrão. E aí entra o papel da constelação, né? O papel do terapeuta, que a gente vai fechar, e depois nós vamos falar fazer o exercício sistêmico. Então, o terapeuta, no caso, né, o facilitador da constelação, ou o psicólogo, no caso da Bia, que exerce, né, várias atividades, ele revela, ele mostra para a criança que tem esse amor cego, essa vinculação, essa lealdade. Através dessa constelação, vai vendo se for de pessoas, pelo que as pessoas vão dizendo na hora da constelação, se é como, né, nos posicionamentos, quem eles vão buscando e trazendo para o sistema, e aí você vai perguntando. Esse daqui indica, né, a gente tem como saber, é seu avô, é seu pai, quem no seu sistema que teve vícios, quem no seu sistema que teve essa dificuldade de relacionamento, né? Quem foi que morreu assim, assim? E você vai trazendo essas informações. Então, o terapeuta ele ajuda nesse sentido, para mostrar o amor, né? Esse amor dessa criança que muitas vezes está ferida e que se vinculou à mamãe, desenvolveu uma doença ou um outro sintoma. Então, é uma lealdade, é um ato de amor. A gente mostra isso e depois mostra o caráter irrealizável do ato dele, né? Do seu objetivo.
né? Mostra que aquilo ali não tem como, e ele mesmo vendo diante de si. Por isso que é como se fosse um filme, você vê o que você estava fazendo, vê como você estava agindo, e aí é um momento de insight muito grande, é um movimento muito grande de não só interno, mas sistêmico. Todo o seu sistema ressona esse resultado, a todo o seu sistema. Então, ele traz um movimento de cura, como a Bia já falou, é um movimento de cura, não só para aqueles que já os antecessores, nossos ancestrais, mas principalmente para aqueles que estão por vir, né? Para aqueles que podem repetir mais uma vez, tá? Para aqueles que podem, por amor, estar seguindo alguém do sistema que foi excluído. Então, olhando para a doença, olhando para o destino, né? A morte dos outros, é dessa forma que a gente faz a constelação. Olha isso tudo com muito amor, descortina isso, tá? E não é milagre, viu, gente? Nem adivinhação, não tem nada de místico, tá? É um processo que você tem como verificar isso a partir das nossas vinculações, das relações que nós estabelecemos, do que nós guardamos no nosso inconsciente. Tem como a gente estar buscando trazendo essas informações. E aí, diante disso, quando o cliente vê o que está acontecendo, a que ele está vinculado, né? O que ele está repetindo, o que acontece? A gente diz sim a todos eles, né? Diz sim a eles como eles são, diz sim a esse avô que era beberrão, diz sim a essa tia que não pôde se casar e teve que ficar solteirona e sofreu muito com isso, tá? Diz sim a todos os excluídos e diz sim como foi, sem julgamento. Então, esse é o nosso papel, essa é a nossa função, né? Auxiliando ali, facilitando, ajudando o cliente a entender o que se passa, a que ele se vinculou, na verdade, né? Ele vai compreender que o mesmo amor que causou a doença, ele busca uma solução consciente, neutralizando o agente que causou a doença, né? Então, muitas vezes, a gente tem uma possibilidade, a gente não promete cura, mas a gente tem constelações que a gente faz que no dia seguinte a pessoa já apresenta melhoras. Você tem, de criança, então, é uma coisa tão impressionante que você faz a constelação hoje de um sintoma, alergias, asma, outras doenças mais graves, e no dia seguinte, a mãe já liga, olha, não sei o que está acontecendo não, mas olha, eu já percebi que ela está melhorando, estou observando que ela já está agindo assim, né? E outros casos mais graves, depressões e tantos outros que a gente constela, que são as doenças e os sintomas, não só dificuldades emocionais, comportamentais, psíquicas, né? Bia, complementa, por favor, fala aí da sua experiência. O papel, né, do terapeuta, nosso papel, estar livre de qualquer julgamento. A mente precisa estar vazia quando você vai atender alguém. Não a interpretação, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu quero, não é aquilo que eu coloco dentro de uma teoria, não tem isso. Porque muitas não é o que o cliente vezes, quer também. Não é o que o cliente quer também, né? Não, porque a pessoa conta a história dela, mas na hora que você coloca o movimento, principalmente dos bonecos, que eu estou falando mais assim, do individual, que agora eu estou fazendo mesmo mais individual, a história vai para outro. Então, para outro caminho, com a outra direção. Então, não adianta, talvez, a gente, dentro de todo o estudo que tem, isso quer dizer isso, não quer dizer nada, gente. Não quer dizer nada. Porque é tudo movimento do inconsciente. Então, aquilo que aparece, que emerge, a pessoa fala assim, não, isso tem a ver com a minha mãe, tudo isso está a ver. De repente, aquele movimento vai para o lado da família do pai, do avô, que não era aquilo que a pessoa tinha no consciente. É como se fosse um mecanismo de defesa para não olhar para o que realmente precisa ser olhado e ser visto. Então, a constelação, ela traz este olhar, ela traz esta possibilidade para que a gente tenha um novo olhar para aquela situação, sem julgamento, sem crítica,
trazendo como é, por amor que se feriu, é por amor também que se cura a ferida que está, né? Então, quando fala assim, eu tomo você, eu trago você para mim, com tudo que tem de bom e de não bom. Aí a pessoa pode perguntar, nossa, mas a gente só herda dos nossos antepassados só coisa ruim? Falei, gente, não. Nós trazemos, então, olhe para as qualidades que você tem, olhe para as coisas boas que você faz, para as coisas que, as suas forças, as suas virtudes que você tem de caráter, de personalidade, olhe e agradeça aos seus antepassados. Isso você se fortalece nesse amor. Eles erraram sim. Nós também erramos aqui, e nossos filhos vão fazer a constelação, porque nós fizemos alguma coisinha que ficou lá também, né? E é bom para aprender. Então eu falo assim, olhe para o teu pai, olhe para a tua mãe, veja tudo que é de lindo que você trouxe deles. Agradeça, traga aqui. Olhe para aquilo que não foi e diga, muito obrigada, meu pai, muito obrigada, minha mãe. E através disso foi que eu aprendi. Foi através desta dor que eu pude crescer. Através desta dor, deste sofrimento, é que eu posso me fazer melhor, me tornar a melhor pessoa, para que assim a minha geração, minha próxima geração, também possa levar o que é de bom. O que é de ruim, a gente olha, aprende, acolhe, dá amor, amorosidade e segue em frente. O terapeuta ele precisa estar livre de querer. Não tem que querer, tem que deixar fluir, deixar que acontece. Se fala que é uma magia a constelação, é um movimento mágico, eu falo, eu acredito em magia. Eu acredito, porque é aquilo que eu não pego, mas ele se manifesta ali e a pessoa sente. Então é pensar, sentir e as ações. Então uma constelação traz isso para a gente. Uma abertura de consciência, novas possibilidades. É como se vai tirando os ciscos, as pedras muito pesadas do teu caminho e você consegue olhar para aquilo, reconhecer e eu sigo minha jornada, né? Então, nós duas acho que somos bem suspeitas para falar de constelação, porque olha, a cada uma que eu falo assim, são histórias, e depois de uma constelação, né, assim, umas pessoas, muitos dos meus clientes têm sonhos, uns que sonhavam que era muito ruim o sonho muda, porque sonho é manifestação do inconsciente. Então, através do sonho há uma elaboração, e ela consegue fazer uma mudança. E não adianta fazer uma constelação e achar que foi o terapeuta que resolveu, não resolveu nada, é só um veículo que nós somos, a ação é da pessoa. Se você sai de uma constelação, olhou para tudo aquilo e falou, meu pai, eu te tomo, te aceito como você foi, se você perdeu, se você teve vício, isso eu trago aqui para... A hora que sai, lá ele fala tudo, a hora que saiu da constelação ele já fala, imagina se eu vou perdoar, olha quanto trabalho que ele me deu, olha isso, você acabou com a vibração. Aí vai dizer que a constelação não deu certo? Não. Mudar pensamento. Pensamento é vibração. Imagina as palavras, imagina as ações. Então, após uma constelação, precisa haver esta conscientização. Eu sou responsável pela minha vida, o meu melhor, para despertar. Eles vieram, eles são os primeiros, eles têm precedência, e eu preciso honrar e respeitar os meus ancestrais, sendo o que eles foram. Através deles foi que eu cheguei. Sem eles eu não estaria. Então é muito bonito, né? Nós estamos poetisa já estamos. Sim. É uma pessoa. Para mim, tudo bem. Tá tudo bem. Uma pessoa me perguntou se a gente repete apenas o padrão de ruim, negativo. Não, a gente repete também padrões positivos, né? Exemplo. Eu acabei de falar, né? Você falou. Um exemplo. Famílias de médicos, né? O avô era médico, o pai era médico, os filhos todos são médicos, e aí você vai vendo uma repetição.
um amor àquela profissão que vai passando de geração em geração e também configura como uma repetição de padrão, né? Que é muito bacana. Então, não é só o negativo. Tudo que acontece na nossa história familiar, no nosso inconsciente familiar, vai ficar gravado, tudo ali arquivado. Crenças, né? As dificuldades, se alguém tirou vantagem sobre alguém, quem foi excluído, as mortes, os suicídios, e as coisas boas, as alegrias, as pessoas, né, bem-humoradas, tudo de bom, gente. Tudo que é bom na vida, que você considera bom, vai estar ali no seu arquivo. E aí, o que você faz? Você acaba se associando, se vinculando a coisas boas e a coisas ruins, que na verdade essas coisas ruins, quando você se associa, elas têm um objetivo, que é equilibrar o sistema, que é o que Bert Hellinger pensou quando ele criou as ordens do amor. Elas vieram para ordenar o sistema, trazer harmonia, trazer equilíbrio. A gente tem que lembrar sempre disso, né? E essas três leis têm que estar nesse equilíbrio. Quando uma sai, eu falei, é o tripé, né? É o tripé. Cai, ele vai desmontar, né? E a pessoa, ela olha não só, como você falou, de repetição, de profissão, de missão, né? Mas os comportamentos. Né? A gente vê, tem muito dos nossos pais em nós. Que tem a gente não os tem nossos ideia de avós, quanto. dos nossos pais. Aquele pai que é acolhedor, que gostava de fazer festa, e você fala, você não gosta, mas de repente você tem um filho que fala, nossa, mas você é igualzinho teu avô. Então ele está honrando o avô, trazendo alegria, né? Então o que é ruim é para que a gente, são as coisas meio sombrias aí, que nós vamos olhar, mas nós precisamos nos apegar, né? É muito mais fácil se apegar ao negativo do que ao positivo. Então eu digo, olha para as coisas que são boas, olha para as qualidades, levante as qualidades, os feitos que os seus pais, seus avós fizeram. Isso é teu também. É teu também. Você vai também, aí você desperta suas forças maiores. Né, Zilma? Sim, Zilma, com certeza. quer fazer seu exercício, então daqui a pouco nós vamos estourar outra hora. As Sim. duas para conversar. Não, Você mas sabe, eu tô de boa, tá? Eu tô antes com da tempo. a gente vai encerrando, então, o assunto aqui. Gente, quem a gente não conseguiu responder as perguntas, questões, pode estar mandando no meu direct, pode no WhatsApp, no próprio Instagram, podem ficar à vontade que eu vou ter o maior prazer em estar respondendo. Alguns recadinhos antes da gente fazer o exercício, que aí a gente já encerra de uma vez, né? Convidar vocês de novo para se inscreverem no nosso canal do YouTube. Lá vocês vão encontrar diversos materiais, não só de constelação familiar, como de consultoria, neurosemântica, psicologia positiva, renascimento. Então, a gente está produzindo vários materiais e ali você vai encontrar tudo isso. Então, por favor, se inscreva, que a gente tem uma meta para esse mês, a gente quer bater essa meta para que a gente consiga ter melhor acessibilidade no YouTube. Ok? Segundo, a próxima live, nós vamos fechar o meu projeto, né? Nosso projeto de constelação, de trazer conhecimento a respeito de constelação familiar, difundir um pouco disso que é tão bom para a vida da gente. A gente fecha na próximo dia 30, é a quinta live. O propósito é 5 lives no mês de junho. A gente vai estar fechando e eu vou estar divulgando amanhã e já queria avisar para vocês. Nesse encontro, a gente não vai ter um convidado. Eu vou pedir para vocês deixarem as questões que vocês tiverem, gente. Qualquer questão de constelação. Aquelas questões que aqueles temas que a gente viu, né? Relacionamento, as leis, tomar papai e mamãe, o de hoje, qualquer dúvida que vocês tenham, façam as questões, mandem pelo direct, mandem pelo Instagram, mandem pelo WhatsApp, eu vou estar recebendo a semana toda, até na segunda-feira, essas questões, e aí nós vamos fazer uma live bem descontraída, onde a gente vai estar respondendo, conversando a respeito dessas questões. Acho que vai ser muito legal. Então, convido vocês para estar fazendo entrando já e fazendo deixando essas questões. Terceiro aviso,
A gente continua trabalhando com constelação online, tá? A agenda de julho está aberta, a gente, primeira semana já tem, está quase que fechada. Então, lembrando que a constelação online, ela traz os mesmos efeitos, os mesmos resultados, e é realizada com esses bonequinhos da Playmobil, como vocês já conhecem, tá? Então, vocês estão convidados. Quem ainda tiver um pouco de receio de fazer presencial, a gente pode fazer online. E aqui na Feedback, né, eu já voltei a atender com todos os cuidados necessários, recomendados, já estou atendendo presencial, ok? E vou aproveitar e me despedir da Bia, mas não é para ir embora não, Bia, você vai fazer o exercício com a gente, que é rapidinho. Vou fazer, lógico que eu vou. Agradecer demais, demais sua disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Foi bom demais, adorei. Tenho certeza que todo mundo gostou. Gente, manda coraçãozinho aí para elas, se vocês gostaram. Bastante coração. Obrigada. Tenho certeza bom, né? que todo mundo gostou, tá? E eu agradeço imensamente a sua contribuição, tá? Um beijo especial, muito grande no seu coração. Gratidão, tá? Eu agradeço pelo carinho, pelo convite, né? É muito bom, sempre é bom falar do que a gente gosta, do que a gente ama. É excelente. Então, deixa eu fazer só um convite para as pessoas que estão aí. Que eu tenho Olha um que programa bom. Eu tenho Sim, um programa fala. na rádio, né? Na rádio aqui, é uma rádio web, que se chama Seja Mais Feliz, toda sexta-feira, às 8 horas da manhã. E se é da rádio Vivência Espírita, é ao vivo, vivenciaespírita.org. E é sobre psicologia, constelação, todo o ser integral. Então, toda sexta. Quem tiver interesse, procura aí, me acha por aí, que não, pelo Instagram, pelo Face, toda sexta tem esse programa. Bem legal. Vocês estão vendo? Entrevista, o Vanildo já teve. Eu entrevistei o Vanildo. Vanildo fez, foi muito bacana. Vocês estão vendo, gente? Esse monte de coisa que eu falei no currículo dela ainda tem isso daí, olha. Ela tem um programa na rádio. Olha que mulher danada. Vamos realizar, gente. Muito bacana. Já vamos fazendo. Muito bacana. Gratidão, você quer dar o seu. Você quer colocar o seu. Não, eu acho que eu coloquei na divulgação, né? O seu Instagram. Tá? Coloquei. Então tá. Então, eu vou. Vamos começar o exercício, então. Vou pedir que vocês. Não vou colocar música, que eu vi que dá interferência sempre. Isso. Vocês se sentem de uma forma, né? Que o corpo fique mais ereto. Procurem colocar as mãos em estado de recebimento. Fechem os olhos. Busquem estar em estado de presença. Esvazie um pouco a cabeça, né? E deixe o seu corpo sentir e ficar nesse momento. Respire profundamente 3 vezes. Inspirando pelo nariz, soltando pela boca. E agora eu peço que você pense em seus pais, avós, tios, bisavós. Sinta o peso que eles carregaram em sua jornada e diga mentalmente para eles: meus queridos familiares, eu os amo, sou grato pela vida que me deram e me ajudaram a chegar até mim. E se eu fizer um pouco diferente de vocês, faço-o em sua homenagem. Honro vocês, respeito vocês e peço-lhes que me abençoem na prosperidade, no sucesso, na saúde, nos relacionamentos, na vida. Eu deixo com vocês o que é de vocês e sigo assim com apenas o que é meu. Um dia os seguirei na morte. Não agora. Eu tenho vida
e tenho muito a fazer ainda por aqui. Gratidão a todos vocês. Muita gratidão. E aí você vai voltando, podem abrir os olhos. Mais uma vez, eu agradeço a presença de cada um de vocês que não esteve aqui por acaso. Com certeza, né, faz sentido, por alguma razão, a sua presença aqui. Fique com Deus. Tá? Uma boa noite para todos vocês. Um beijo para você, Bia. Você também, mamãe. Obrigada. Gratidão. Boa noite. Boa noite a todos. Obrigada. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Vamos embora, gente? Vamos embora, gente. Bora, gente. Bora, gente. Então, vocês gostaram? Vocês estão querendo ir embora? Vamos lá. Acho que você tem